Muitas vezes, buscamos encontrar Deus em momentos grandiosos e extraordinários. Mas a verdade é que Ele está presente também nas situações mais simples do nosso dia a dia. Deus não está distante, esperando apenas os grandes momentos de nossa vida. Ele está conosco em cada passo que damos, em cada decisão. E até nas pequenas ações do cotidiano, Padre Mário Sartori nos lembra que muitas vezes procuramos algo fora de nós, mas esquecemos que Deus já está dentro de nós, pronto para ser encontrado. Ele está presente no gesto simples, no sorriso de um amigo, no carinho de um ente querido, no trabalho realizado com amor. Cada um desses momentos é uma oportunidade para sentir a presença de Deus e reconhecer o seu agir. Em nossa vida, podemos ser tentados a pensar que as coisas de Deus estão reservadas apenas para grandes experiências espirituais, como uma missa especial ou uma oração intensa. No entanto, Deus se revela de formas discretas e diárias, muitas vezes no silêncio. Ele fala através das situações cotidianas, em como reagimos ao que nos acontece e em como amamos os outros. Deus está nos detalhes da nossa vida. Em cada dia comum, Ele está moldando o nosso coração, nos convidando a viver sua presença e nos capacitando para sermos seus instrumentos no mundo. E quando estamos atentos a isso, percebemos que Ele não está distante, Ele caminha conosco, em cada momento. Em Mateus 6:3, Jesus nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo o mais nos será dado. Isso significa que, ao colocarmos Deus no centro de nossa vida, em todos os aspectos do nosso dia, tudo se alinha. Não importa o quão simples ou rotineiro seja o que estamos fazendo, quando fazemos isso com o coração voltado para Deus, estamos cumprindo sua vontade. A presença de Deus no nosso cotidiano nos ajuda a enfrentar desafios, a celebrar as pequenas vitórias e, mais importante, a sermos gratos por tudo que Ele nos dá. Por mais simples que possa parecer, quando começamos a ver a vida dessa maneira, encontramos uma nova perspectiva, cheia de propósito, paz e alegria. A fé é um dos pilares mais importantes na vida de todo cristão. Não estamos falando apenas de uma crença abstrata, mas de uma confiança profunda e inabalável no poder e na bondade de Deus. Padre Mário Sartori nos ensina que a fé não é apenas um sentimento, mas uma atitude de vida. É por meio da fé que somos capazes de enfrentar os desafios da vida com coragem e esperança. Em nossa caminhada cristã, muitas vezes somos desafiados a confiar em Deus, mesmo quando não vemos respostas imediatas. No entanto, é justamente nesses momentos de provação que nossa fé é testada e fortalecida. Deus nos chama a confiar em sua sabedoria e acreditar que Ele tem um plano perfeito para cada um de nós. Mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis, a fé nos permite ver além do que os olhos físicos podem perceber. Em Hebreus 1:1, lemos que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Muitas vezes, a fé nos leva a acreditar em algo maior do que as evidências visíveis, confiando no poder de Deus para realizar o impossível. Isso não significa que devemos ser cegos ou irresponsáveis, mas que devemos ser sensíveis à voz de Deus e confiar em seus caminhos. Em nossa cultura brasileira, a fé é algo que está profundamente enraizado em nosso coração. O povo brasileiro
em sua maioria, tem uma confiança especial em Deus, expressa nas orações diárias, nas celebrações religiosas e na maneira como enfrentam as adversidades da vida. Essa fé é como uma âncora que nos mantém firmes, mesmo nas tempestades mais fortes. Sabemos que, com Deus, nada é impossível. Padre Mário Sartori nos ensina que a fé não é apenas para os momentos de alegria, mas também para os momentos de sofrimento. Quando enfrentamos a dor, a perda ou a dificuldade, é a nossa fé que nos sustenta. Ela nos lembra que Deus está conosco, que Ele é nosso refúgio e fortaleza e que Ele nunca nos abandona. Em Romanos 8:28, a palavra de Deus nos assegura que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo nas situações difíceis, Deus está trabalhando em nossas vidas para nos transformar e nos levar a um propósito maior. A fé, portanto, é a chave que nos permite acessar a paz de Deus. Confiar em seus planos e viver com a certeza de que Ele está sempre no controle. Ao vivermos pela fé, podemos superar os desafios da vida com esperança e gratidão. Sabendo que Deus nunca falha em suas promessas, cada cristão tem um chamado único. Uma missão que Deus preparou antes mesmo de nascermos. Padre Mário Sartori nos lembra que o chamado de Deus não é algo genérico ou impessoal, mas algo profundamente pessoal e individual. Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Algo que vai além das nossas próprias expectativas e planos. O chamado de Deus pode ser algo grande e visível, como ser um missionário ou um líder de uma comunidade. Mas, muitas vezes, o chamado de Deus está nos detalhes da vida cotidiana. Pode ser um bom pai ou mãe, ser um amigo fiel, ser alguém que leva esperança e luz onde há escuridão. Cada uma dessas vocações tem um valor imenso aos olhos de Deus. Em 1 Coríntios 1:6 hasta 27. Paulo nos lembra que, irmãos, reparem naquilo que vocês eram quando foram chamados. Não foram muitos os sábios segundo os padrões humanos, nem muitos os poderosos, nem muitos os de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar as fortes. Isso nos mostra que o chamado de Deus não é baseado nas nossas qualidades externas ou habilidades naturais, mas em sua vontade soberana. Deus escolhe aqueles que Ele deseja usar para a sua glória, independentemente da nossa aparência ou status social, para entender e viver nosso chamado. É necessário um coração disposto a ouvir a voz de Deus. Osh Vezesh. Esse chamado vem de maneira suave, em momentos de oração ou reflexão. Outras vezes, ele pode vir através das circunstâncias, de um convite para servir ou de uma paixão que cresce dentro de nós. Padre Mário Sartori enfatiza que o mais importante é estar aberto e atento a como Deus nos chama, porque muitas vezes o chamado é algo que se revela aos poucos, conforme crescemos em nossa caminhada de fé. Deus nunca chama alguém para caminhar sozinho. Sempre que Ele nos chama para algo, Ele também prepara aqueles que caminharão ao nosso lado. Assim como Jesus chamou seus discípulos para estarem com Ele. O Senhor também nos chama para fazer parte de um corpo, uma comunidade de fé. E através dessa comunidade, encontramos o apoio e a força necessários para cumprir o nosso chamado. No contexto cultural brasileiro,
o senso de comunidade é muito forte em nossas famílias, igrejas e amizades. Vemos como as pessoas se ajudam mutuamente a cumprir os chamados que Deus coloca em suas vidas. E isso reflete o modo como Deus projetou os seus planos para que vivamos e sirvamos uns aos outros, caminhando juntos em sua missão. Quando nos alinhamos com o chamado de Deus, nossa vida ganha um propósito muito maior. Não estamos mais vivendo apenas para nós mesmos, mas para cumprir a vontade de Deus. E isso nos dá um sentido profundo de realização e paz. Como nos ensina Padre Mário, o chamado de Deus é o caminho para vivermos plenamente e para experimentarmos sua presença e seu poder em nossa vida. A vida cristã não foi feita para ser vivida isoladamente. Padre Mário Sartori enfatiza que a verdadeira força e crescimento espiritual vem da comunhão com outros cristãos. A igreja, em sua essência, é uma comunidade de fé, um corpo que se une para adorar a Deus, servir aos outros e cumprir a missão de Cristo no mundo. Em 1 Coríntios 1, 2, hasta 14, Paulo nos lembra: assim como o corpo é um só e tem muitos membros, mas todos os membros, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. A igreja é comparada a um corpo, e cada um de nós é uma parte essencial desse corpo, não importa a nossa função ou a nossa posição. Cada membro é indispensável para o bom funcionamento do todo. A comunhão não é apenas um benefício espiritual, mas uma necessidade para a nossa saúde espiritual. Na cultura brasileira, a ideia de comunhão e solidariedade é profundamente enraizada. Os brasileiros são conhecidos pela forma calorosa e acolhedora com que recebem os outros em nossas famílias, igrejas e comunidades. A solidariedade se torna um valor essencial. Isso reflete o que Cristo nos ensinou: amar uns aos outros como Ele nos amou. Em João 3:4, Jesus diz: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. A verdadeira comunhão vai além do simples convívio social. Ela envolve um compromisso profundo com o bem-estar do outro, orando e intercedendo, ajudando em tempos de necessidade e, acima de tudo, edificando a fé de cada um. Padre Mário nos ensina que a comunhão cristã é um lugar onde crescemos juntos, onde somos desafiados a amar e servir de maneira prática, ao compartilhar nossas vidas uns com os outros. Não apenas fortalecemos nossa própria fé, mas também cumprimos a missão de Deus de levar luz e esperança ao mundo. Em Atos 2:42 hasta 47, vemos como a primeira igreja praticava a verdadeira comunhão. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à oração, ao partir do pão e à comunhão. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso mostra como a vida cristã é uma jornada coletiva, onde todos são responsáveis por se apoiar mutuamente. Não devemos caminhar sozinhos, mas caminhar com os outros que compartilham da mesma fé. Além disso, a comunhão é também um espaço onde Deus age de maneira poderosa. Mateus 1:8, Jesus promete: pois onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali estou no meio deles. Quando nos reunimos em comunhão, seja em oração, em estudos bíblicos ou em serviço,
a presença de Deus se manifesta de maneira especial. Ele se faz presente para fortalecer, ensinar e guiar sua igreja. Em nossa vida cotidiana, devemos buscar esse tipo de comunhão, onde a presença de Deus é evidente e transforma nossas vidas. Padre Mário Sartori lembra-nos que a comunhão cristã não deve ser vista como um simples encontro social, mas como um meio de edificação mútua, onde somos chamados a nos amar, a nos apoiar e a ajudar uns aos outros a crescer na fé, em um mundo onde a solidão e o individualismo são comuns. A igreja nos oferece um modelo de comunidade verdadeira, onde a unidade em Cristo nos fortalece e nos torna mais semelhantes a Ele. A vida cristã não é apenas um caminho de bênçãos, mas também um caminho de sacrifício. Jesus, em sua infinita misericórdia, nos chamou para seguir seu exemplo de vida sacrificial. Padre Mário Sartori nos ensina que a verdadeira vida cristã envolve o ato diário de se entregar ao outro, de viver com generosidade e compaixão, assim como Cristo fez por nós. Em Filipenses 2:5-8, Paulo escreve: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria ser retido, mas se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-os obediente até a morte. E morte de cruz, Jesus, sendo filho de Deus, se fez homem e se entregou completamente, não apenas em palavras, mas também em ações. E o seu maior sacrifício foi na cruz. Esse ato de amor imenso nos ensina que o sacrifício não é apenas uma renúncia de algo, mas uma entrega total para o bem do outro. Movidos pela misericórdia, no contexto cultural brasileiro, a ideia de sacrifício muitas vezes está associada à solidariedade e ao cuidado com o próximo, especialmente em momentos de dificuldade. Em tempos de crise, como em desastres naturais ou dificuldades financeiras, vemos a força do povo brasileiro em se unir e se ajudar mutuamente. Esse espírito de compaixão reflete o amor cristão, que nos chama a olhar para o outro, não apenas com os olhos da necessidade, mas com os olhos da misericórdia e do cuidado genuíno. A misericórdia de Deus é um dos temas centrais da mensagem cristã. Em Mateus 5:7, Jesus nos diz: bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. A misericórdia não é apenas uma característica de Deus, mas algo que Ele nos convida a viver em nossas próprias vidas. Quando mostramos misericórdia aos outros, somos imitadores de Cristo e experimentamos a sua graça de maneira tangível. Isso significa perdoar aqueles que nos ofendem, ajudar os necessitados e ser pacientes com aqueles que falham. Assim como Deus faz conosco todos os dias, Padre Mário Sartori nos lembra que o verdadeiro sacrifício é movido pela misericórdia e que devemos aprender a enxergar as pessoas com o olhar compassivo de Cristo. O sacrifício que Deus nos chama a viver não é um peso, mas uma oportunidade de refletir o seu amor no mundo. Cada ato de generosidade, cada gesto de perdão, cada momento em que escolhemos dar ao invés de receber, nos aproxima mais de Cristo e nos transforma em seus discípulos. No entanto, o sacrifício não é algo fácil. Muitas vezes nos deparamos com a dificuldade de abrir mão dos nossos próprios desejos e interesses em favor do bem do próximo. É por isso que a misericórdia de Deus é tão importante.
quando olhamos para o sacrifício de Cristo, somos inspirados a seguir seu exemplo. Sabendo que Ele nunca nos chama para algo que Ele mesmo não tenha feito antes, e em nossa jornada, quando falhamos ou nos sentimos fracos, a misericórdia de Deus nos alcança e nos renova, nos dando forças para continuar em nossa caminhada de fé. Somos chamados não apenas a viver a misericórdia de Deus, mas também a compartilhá-la com os outros. Isso significa que nossa vida deve ser um reflexo do perdão, da compaixão e da generosidade que recebemos de Deus. Quando vivemos dessa maneira, nos tornamos luz no mundo, mostrando a todos que em Cristo a misericórdia é infinita e o sacrifício é um caminho de verdadeira liberdade e amor, o amor verdadeiro, como ensinado por Cristo, é um dos princípios fundamentais da vida cristã. Padre Mário Sartori nos lembra que, ao contrário do que a cultura muitas vezes sugere, o amor não é apenas uma emoção passageira ou um sentimento que vem e vai. O amor cristão é uma escolha, uma decisão de servir e sacrificar-se pelo outro, assim como Jesus fez por nós. Em 1 Coríntios 13, Paulo descreve o amor verdadeiro de forma profunda e poderosa. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se irrita facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este é o modelo de amor que Jesus nos deu. Ele não é condicional, não depende das circunstâncias ou das nossas emoções. Ele é constante e inabalável. Na cultura brasileira, o amor é algo profundamente valorizado, especialmente nas famílias e nas amizades. Somos conhecidos por nossa capacidade de acolher, de demonstrar carinho e de nos conectar com os outros de forma calorosa. No entanto, muitas vezes o amor é visto apenas pelo lado emocional, como algo que surge naturalmente ou de forma espontânea. Mas o amor cristão é muito mais do que um sentimento, ele exige ação e compromisso. Jesus nos chama a amar como Ele amou, o que implica em um amor sacrificial, um amor que se doa e não espera receber. Em João 1,5, 1,3, Jesus diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. O amor cristão é, antes de tudo, um amor altruísta. Não se trata de amar apenas aqueles que nos amam ou de esperar algo em troca, mas de amar incondicionalmente, de maneira que possamos sacrificar nossos próprios desejos e necessidades para o bem do outro. Esse amor, muitas vezes, desafia nossa natureza humana, que tende a buscar o próprio bem antes de tudo. Mas é através desse amor que realmente experimentamos o coração de Deus. Padre Mário Sartori enfatiza que o verdadeiro amor, o amor de Cristo, não é fácil. Ele nos desafia a sair da nossa zona de conforto, a perdoar quando somos feridos, a servir quando estamos cansados e a estender a mão àqueles que mais precisam. Mas, ao vivermos esse amor, somos transformados. O amor de Deus em nós nos torna mais semelhantes a Cristo. Nos ensina a ser mais pacientes, mais generosos e mais compassivos.
O amor verdadeiro também se manifesta na maneira como lidamos com as dificuldades e os desafios da vida. Quando enfrentamos conflitos, tribulações ou desacordos, o amor nos chama a buscar a reconciliação e o perdão, não o ressentimento. Em Efésios 4:3, Paulo nos exorta: sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O amor verdadeiro não guarda rancor, mas busca sempre o bem do outro, mesmo nas situações mais difíceis. No contexto brasileiro, onde as relações familiares e comunitárias são fundamentais, o amor verdadeiro deve ser vivido não apenas em palavras, mas em atitudes diárias. O amor de Cristo deve ser a base de nossas relações, refletido no cuidado, na dedicação e na disposição de servir uns aos outros. Quando nos amamos verdadeiramente, nossas famílias, nossas igrejas e nossa sociedade refletem mais da paz e da harmonia de Deus. Padre Mário nos desafia a não nos contentarmos com uma ideia superficial de amor, mas a buscar o amor verdadeiro. Aquele que é paciente, bondoso e, principalmente, que se doa. Ao fazer isso, não apenas cumprimos o mandamento de Cristo, mas também experimentamos a alegria profunda que vem de viver no amor de Deus. O perdão é uma das virtudes mais poderosas e, ao mesmo tempo, mais desafiadoras que Cristo nos ensina. Padre Mário Sartori nos lembra que o perdão não é opcional para o cristão, é uma ordem divina, uma prática que reflete a própria natureza de Deus, em um mundo marcado pela ofensa, pela divisão e pelo rancor. O perdão se torna um verdadeiro ato de resistência e um testemunho de fé. Em Mateus 1:2, 1-22. Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes devemos perdoar? E Jesus responde: não te digo que até 7 vezes, mas até 7 vezes 7. A mensagem de Jesus é clara: o perdão não tem limites. Ele não deve ser dado de forma calculada ou com a intenção de fazer justiça. O perdão cristão é incondicional, assim como o perdão que Deus nos oferece a cada dia. Quando perdoamos, não apenas libertamos os outros, mas também nos libertamos do peso, do ressentimento e da amargura que podem nos consumir. Na cultura brasileira, o perdão muitas vezes é associado à ideia de reconciliação e restauração dos relacionamentos. Quando alguém nos fere, é comum ouvirmos que o tempo cura tudo, mas, como cristãos, sabemos que o perdão é mais do que apenas deixar o tempo passar. Ele exige ação, escolha e vontade. Perdão não é esquecer o que aconteceu, mas escolher não deixar que a dor do passado controle nossa vida presente. Ele é um passo consciente de libertação, uma decisão de seguir o exemplo de Cristo. Padre Mário Sartori nos ensina que o perdão não é fácil, especialmente quando as ofensas são profundas. Osh vezesh. O perdão parece impossível. E nossa carne deseja vingança ou retribuição. No entanto, o perdão é o caminho para a cura verdadeira. Em Lucas 6:3-7. Jesus nos instrui: perdoem, e serão perdoados. O perdão que damos aos outros é, de certa forma, a medida do perdão que recebemos de Deus. Ao liberar o perdão, não estamos apenas libertando os outros de suas falhas,
mas permitindo que o amor de Deus flua através de nós. Perdoar também é um ato de fé. Quando escolhemos perdoar, estamos confiando em Deus para lidar com a justiça. Em Romanos 1:2, 1:9, Paulo nos lembra: não se vinguem, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. O perdão não significa que a ofensa não tenha importância, mas que confiamos a Deus a justiça e o restabelecimento da ordem. Isso nos permite viver em paz, sabendo que não somos chamados a carregar o fardo da vingança. Além disso, o perdão traz restauração, não apenas dos relacionamentos, mas também de nossa própria alma. Quando perdoamos, abrimos espaço para que Deus nos cure e nos transforme. O perdão não é uma resposta emocional, mas uma escolha que, por meio da graça de Deus, traz paz e liberdade ao nosso coração. Ele permite que o amor de Deus preencha as lacunas que a ofensa havia deixado. E, a partir daí, nossa vida é renovada. Padre Mário nos lembra que o perdão é essencial para a nossa caminhada com Cristo. Jesus, em sua vida e morte, nos deu o exemplo perfeito de perdão. Na cruz, ele não pediu vingança, mas disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 2, 3, 4. Como cristãos, somos chamados a seguir esse exemplo, a perdoar de coração, sem reservas, sem esperar nada em troca, simplesmente porque fomos perdoados. O perdão é, portanto, um dos maiores testemunhos de nossa fé. Ele não só restaura nossos relacionamentos com os outros, mas também nos aproxima de Deus. Quando perdoamos, somos mais semelhantes a Cristo e refletimos sua graça e misericórdia no mundo. Perdão é, acima de tudo, um ato de amor. O sofrimento é uma realidade inescapável da vida humana. E todos nós, em algum momento, enfrentamos dor, perdas e provações. No entanto, como cristãos, somos chamados a olhar para o sofrimento não como algo que nos destrói, mas como uma oportunidade de nos aproximarmos de Deus e de experimentar sua presença de maneira profunda e transformadora. Padre Mário Sartori nos ensina que, embora o sofrimento seja uma parte dolorosa da nossa jornada, ele nunca é em vão. Em Cristo, ele encontra seu sentido e propósito. Em Romanos 8:1-8, Paulo escreve: eu considero que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Isso nos lembra que, embora enfrentemos dificuldades, elas são passageiras em comparação com a glória eterna que Deus preparou para nós. A fé cristã não nos promete uma vida livre de dificuldades, mas nos assegura que, no meio do sofrimento, há esperança e um propósito divino que transcende a dor. Na cultura brasileira, a ideia de sofrer com esperança é algo que ressoamos profundamente. O povo brasileiro, conhecido pela sua resiliência e otimismo, sempre encontra maneiras de seguir em frente, mesmo diante das adversidades. Durante tempos difíceis, vemos comunidades se unindo, pessoas se apoiando umas às outras e demonstrando uma fé inabalável, buscando a força que vem de Deus. Isso reflete a esperança cristã, que não é uma esperança vaga, mas uma certeza baseada na promessa da ressurreição. O sofrimento, para o cristão,
não é algo que define nossa identidade. Em vez disso, ele é uma oportunidade de união com Cristo, que sofreu por nós. Em Filipenses 3:1-0, Paulo compartilha: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Ao passarmos por momentos de dor, podemos nos identificar com a morte e ressurreição de Cristo, lembrando-nos que, como ele foi ressuscitado, também nós seremos restaurados. A ressurreição de Cristo, que celebramos especialmente na Páscoa, é o grande sinal de que o sofrimento não tem a última palavra. Em 1 Coríntios 1:5, 0-22, Paulo nos assegura que Cristo, como primícias, ressuscitou dos mortos. E por meio de Cristo todos serão vivificados. A morte e o sofrimento de Jesus não foram o fim, mas um meio de nos reconciliar com Deus e garantir a vitória sobre a morte. A ressurreição, portanto, é a nossa maior esperança, pois ela garante que, mesmo diante das mais duras provações, a vitória final é nossa. Padre Mário nos lembra que, ao enfrentarmos o sofrimento, devemos olhar para a ressurreição como um lembrete de que nossa dor não é eterna. Em Cristo, a morte foi derrotada. E com ela, a dor e o sofrimento, isso nos dá força para continuar, sabendo que Deus está conosco em nossas lutas e que, ao final, Ele nos levantará para uma nova vida, uma vida eterna, onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. Essa esperança da ressurreição nos fortalece em nossa caminhada cristã. Não estamos sozinhos em nosso sofrimento. Cristo esteve conosco na cruz, e Ele está conosco em nossas provações. A ressurreição é a garantia de que o sofrimento tem um fim e que, através do Cristo, seremos vencedores. Quando olhamos para nossas vidas, muitas vezes nos perguntamos sobre o propósito que Deus tem para nós. Vivemos em um mundo que constantemente nos pressiona a buscar sucesso, reconhecimento e realização pessoal. Mas como cristãos, sabemos que o verdadeiro propósito da vida vai além das conquistas terrenas. Padre Mário Sartori nos lembra que o nosso propósito é encontrar e viver o reino de Deus, buscando cumprir a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Em Mateus 6:3, Jesus nos ensina: mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Esse versículo nos lembra que, quando colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas que precisamos em nossa vida serão providenciadas por Ele. O reino de Deus não é algo distante ou futurista, mas uma realidade presente que começa em nossos corações. Aqui e agora, ao buscar o reino de Deus, estamos, na verdade, alinhando nossas vidas com a vontade divina, colocando Deus no centro de tudo. Na cultura brasileira, a busca pelo propósito é algo profundamente enraizado nas pessoas. Muitos buscam realizar sonhos, alcançar objetivos e dar um significado maior à vida, seja através da família, do trabalho ou de contribuições à comunidade. Contudo, como cristãos, sabemos que nosso propósito definitivo não é somente a busca de realizações pessoais, mas sim viver de acordo com o plano de Deus para nós. A nossa vida ganha sentido quando nos unimos ao reino de Deus e trabalhamos para que Ele se manifeste aqui na terra. Padre Mário Sartori nos ensina que o reino de Deus é uma realidade que deve ser vivida agora, e não apenas no futuro,
Ele nos convida a trabalhar por esse reino em nossas ações diárias, com os outros, e na forma como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Em Lucas 1, 7, 2, 1, Jesus declara: o reino de Deus está entre vocês. Ou seja, não se trata de um reino distante, mas de uma transformação que deve acontecer em nossos corações e em nossas relações. Um reflexo da justiça, paz e amor de Deus. Buscar o reino de Deus envolve uma mudança radical de perspectiva. Ao invés de nos concentrarmos apenas nas nossas ambições pessoais, somos chamados a viver de maneira que reflita os valores do reino, valores como humildade, serviço, justiça e amor ao próximo. Quando agimos dessa maneira, o reino de Deus se manifesta em nossa vida e impacta a vida das pessoas ao nosso redor. A vida de Jesus é o exemplo perfeito de como viver para o reino de Deus. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Em Marcos 1:45, ele disse: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o propósito que Jesus nos chama a seguir, viver não para nosso próprio benefício, mas para o benefício do próximo, para a edificação do reino de Deus. Padre Mário nos desafia a refletir sobre nossa própria vida. Estamos vivendo de acordo com o reino de Deus? Estamos buscando o seu reino em nossos relacionamentos, nas nossas escolhas diárias, no trabalho que fazemos e nas pequenas ações que tomamos? O reino de Deus não é algo que se limita a um lugar ou a um momento, mas é uma realidade que deve moldar nossa maneira de viver. Quando buscamos o reino de Deus, encontramos o verdadeiro propósito de nossa vida. A nossa existência ganha um significado eterno, pois sabemos que estamos vivendo para algo muito maior do que nós mesmos. Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós. E quando alinhamos nossa vida com o seu reino, experimentamos paz, satisfação e alegria duradouras. Em um mundo onde a liberdade é frequentemente confundida com a autonomia total ou a ausência de limites. A verdadeira liberdade que encontramos em Cristo é algo profundamente diferente. Padre Mário Sartori nos ensina que a liberdade cristã não é a liberdade de fazer o que quisermos, mas a liberdade para fazer o que é certo, conforme a vontade de Deus. Essa liberdade nos liberta do pecado, da escravidão das nossas próprias paixões e nos dá a capacidade de viver conforme o propósito divino para nossas vidas. Em João 8:36, Jesus nos diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa liberdade não é uma promessa de ausência de dificuldades ou de controle sobre todas as circunstâncias, mas uma liberdade interna, uma paz profunda que vem de estar alinhado com Deus. A verdadeira liberdade em Cristo é libertação do pecado, da culpa, do medo e da escravidão das nossas próprias limitações humanas. Quando vivemos em Cristo, somos libertos para viver plenamente, para amar, para servir, para ser a melhor versão de nós mesmos, conforme o plano de Deus. Na cultura brasileira, a liberdade é muitas vezes associada à possibilidade de escolha, ao direito de decidir o que queremos fazer, seja no trabalho, nas relações pessoais ou na nossa vida em geral. Porém, para o cristão, a verdadeira liberdade vai além dessa visão superficial. Liberdade verdadeira é liberdade para fazer o bem, para escolher viver em obediência a Deus.
e para refletir o caráter de Cristo em tudo o que fazemos. Não se trata de liberdade para viver de qualquer maneira, mas liberdade para viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Padre Mário Sartori destaca que a liberdade em Cristo também nos ensina a viver em harmonia com os outros. Quando buscamos a nossa própria liberdade sem considerar o bem-estar do próximo, caímos no egoísmo, que não é liberdade, mas escravidão. A liberdade verdadeira nos chama a servir ao próximo, a perdoar, a buscar a paz e a promover a justiça. A liberdade em Cristo não é uma liberdade isolada, mas uma liberdade vivida em comunidade, onde todos podem experimentar a plenitude do amor e da graça de Deus. Gálatas 8:13. Paulo nos ensina: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Isso nos mostra que a liberdade cristã não é egoísta, mas altruísta. É uma liberdade que nos impulsiona a olhar para os outros com o coração de Cristo e a viver em serviço e amor. A verdadeira liberdade que encontramos em Cristo nos liberta do medo do futuro, da ansiedade e das pressões externas que o mundo coloca sobre nós. Em Filipenses 4:6-7, Paulo nos exorta: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando vivemos em Cristo, experimentamos uma paz que transcende as circunstâncias e que nos dá coragem e confiança para enfrentar qualquer desafio. Padre Mário nos ensina que a liberdade em Cristo nos chama para a responsabilidade. Somos chamados a ser bons administradores da liberdade que Deus nos dá, usando-a para seu reino e sua glória. Isso implica não apenas em fazer boas escolhas, mas em usar nossa liberdade para abençoar os outros, para ser instrumentos de paz e de justiça no mundo. Quando vivemos em verdadeira liberdade, encontramos uma alegria profunda que não depende das circunstâncias, mas vem de saber que estamos vivendo de acordo com o propósito divino. A liberdade em Cristo é a chave para uma vida plena, rica e cheia de significado. É uma liberdade que nos permite servir, amar e crescer em santidade. A oração é um dos pilares mais importantes da vida cristã. Padre Mário Sartori nos ensina que a oração não é apenas um momento de pedir algo a Deus, mas uma maneira de nos conectar com Ele, de aprofundar nosso relacionamento e de alinhar nossos corações com Sua vontade. A oração é o meio pelo qual podemos expressar nossa gratidão, nossas angústias, nossas esperanças e, principalmente, nossa dependência de Deus. Em Filipenses 4:6-7, Paulo nos diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Esse versículo nos lembra que, ao orarmos, devemos entregar nossas preocupações a Deus com gratidão, sabendo que Ele se importa conosco e que Ele tem o controle sobre tudo. Quando oramos, não apenas falamos com Deus, mas também ouvimos a Sua voz e recebemos a paz que vem de Sua presença. Na cultura brasileira,
A oração ocupa um lugar central na vida de muitas pessoas, especialmente nas famílias. É comum que, em momentos de dificuldade, as pessoas se reúnam para orar e pedir ajuda de Deus. A oração é vista como um consolo, um refúgio, e um meio de buscar força. No entanto, como cristãos, entendemos que a oração não deve ser limitada apenas aos momentos de crise, mas deve ser uma prática constante, um hábito diário que nos mantém próximos de Deus. Padre Mário Sartori nos desafia a entender que a oração não é apenas sobre pedir, mas sobre buscar a presença de Deus. É Mateus 7:7 a 8. Jesus nos ensina: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, e aquele que bate, a porta será aberta. A oração é, acima de tudo, uma busca pela presença de Deus, pela sua vontade e pela sua direção em nossas vidas. Quando oramos, estamos dizendo a Deus que queremos conhecê-lo mais profundamente, que desejamos viver conforme seus planos. A oração também é um meio de nos humilharmos diante de Deus. Em 2 Crônicas 7:4, Deus nos promete: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A oração nos permite reconhecer nossa dependência de Deus. E ao nos humilharmos em oração, abrimos espaço para a sua ação em nossas vidas. Em momentos de oração, podemos confessar nossos pecados, pedir perdão e buscar a purificação de Deus. Padre Mário também nos lembra que a oração não é uma prática isolada, mas deve ser vivida em comunidade. Em Mateus 8:9 a 20, Jesus nos ensina: eu lhes digo também que, se 2 de vocês na terra concordarem sobre qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali estou no meio deles. A oração comunitária tem um poder especial quando oramos juntos. Somos fortalecidos uns pelos outros e o Espírito de Deus se move poderosamente em nossa comunhão. Em nossa vida cotidiana, a oração deve ser uma prioridade. Ela deve estar presente não apenas nos momentos de crise, mas em todas as situações, em todos os momentos. A oração é a chave para manter nosso relacionamento com Deus forte e vivo. Quando oramos, nos colocamos diante do Criador do universo, recebendo sua sabedoria, paz e direção. A oração é a maneira de fortalecer nossa fé, renovar nossa confiança e nos alinhar com os planos que Deus tem para nossas vidas. Padre Mário Sartori nos convida a não apenas orar por aquilo que precisamos, mas também a orar para que nossa vontade se alinhe com a vontade de Deus. A oração nos transforma, nos molda e nos aproxima de Deus. Quando buscamos a Deus em oração, encontramos não apenas o que precisamos, mas também a paz que excede todo entendimento. A dor é uma experiência universal e inevitável, que todos nós enfrentamos em algum momento de nossas vidas, seja por perdas, fracassos, doenças ou dificuldades emocionais.
A dor tem o poder de nos abalar profundamente. Porém, como cristãos, somos chamados a olhar para a dor de uma perspectiva diferente, não como um fim, mas como um meio pelo qual Deus pode nos transformar e nos curar. Padre Mário Sartori nos ensina que, através da dor, podemos encontrar uma oportunidade para experimentar a cura de Deus de maneira profunda e verdadeira. Em 2 Coríntios 1, 3 hasta 4, Paulo escreve: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os outros com a mesma consolação que recebemos de Deus. Este versículo nos ensina que, através do sofrimento, Deus não apenas nos consola, mas nos capacita a ser agentes de consolo para os outros. A dor não nos define, mas pode ser o caminho pelo qual experimentamos a misericórdia de Deus e, assim, aprendemos a estender essa misericórdia aos outros. Na cultura brasileira, a dor é muitas vezes encarada com uma grande força comunitária. As famílias, amigos e até mesmo as comunidades de fé se unem em momentos de sofrimento, oferecendo apoio, carinho e oração. Essa solidariedade reflete a ideia cristã de que a dor não deve ser enfrentada sozinha. Quando estamos unidos, encontramos forças uns nos outros para seguir em frente. Padre Mário Sartori destaca que a dor não precisa ser um processo solitário, mas deve ser compartilhada com aqueles que caminham conosco na fé. Ao enfrentarmos a dor, muitas vezes perguntamos por que ela acontece. Porém, em vez de buscar respostas imediatas ou tentar evitar o sofrimento, a Bíblia nos ensina a confiar em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Em Romanos 8, 2:8, Paulo nos lembra: sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Deus usa o sofrimento para nos moldar, para nos ensinar a depender dEle e para nos preparar para o propósito que Ele tem para nossas vidas. Padre Mário também nos ensina que, mesmo quando a dor parece insuportável, ela pode ser o momento da nossa maior transformação espiritual. Em João 1, 2, 2, 4, Jesus diz: em verdade vos digo que, se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Assim como a semente precisa morrer para dar fruto, muitas vezes precisamos passar pela dor e pela morte de nossas próprias vontades e desejos para que possamos experimentar a vida plena que Deus tem para nós. A dor, portanto, não é o fim, mas o começo de uma nova vida, uma vida transformada e renovada em Cristo. Em Isaías 6, 1, 3. Deus promete dar aos que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de luto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Essa promessa nos lembra que, mesmo em nossos momentos mais sombrios, Deus está presente, oferecendo cura, consolo e alegria. Ele troca a nossa dor por sua paz e nos convida a participar de sua obra de cura no mundo. A dor, por mais difícil que seja, é também um campo fértil para a experiência da graça de Deus. Quando entregamos nossas dores a Ele, Ele as usa para nos transformar, para nos curar e para nos preparar para a missão que Ele nos confia. Padre Mário nos ensina que a verdadeira cura não é a ausência de dor, mas a presença de Deus em meio à dor,
ao permitirmos que Ele nos toque e nos cure, somos renovados e capacitados para levar a cura de Deus aos outros. Portanto, quando enfrentamos a dor, não devemos temer ou nos desesperar. Devemos olhar para ela como uma oportunidade de nos aproximarmos mais de Deus, de nos entregarmos à sua vontade e de experimentarmos a transformação que Ele deseja fazer em nossas vidas. A dor, nas mãos de Deus, se torna um instrumento de cura e, através dela, encontramos o caminho para a verdadeira restauração.